Tem gente que acredita que as coisas elas vão dar certo, mas emocionalmente continuam esperando o pior e talvez sem nem perceber. E se você for pensar, talvez esse seja o motivo de tanta gente se frustrar quando tenta manifestar alguma coisa na vida. Porque por fora a pessoa repete frases positivas, ela tenta pensar certo, tenta confiar, tenta acreditar, mas por dentro o corpo ele continua vivendo em medo, continua esperando rejeição, fracasso, perda, decepção, como se alguma parte dessa pessoa ainda não conseguisse relaxar completamente na possibilidade de algo realmente dar certo na vida. E talvez seja exatamente aqui que a gente pode encaixar aquela frase: a fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí você começa a perceber que essa frase começa a fazer sentido de verdade, porque talvez fé nunca tenha sido sobre quantidade, talvez tenha sido sobre estado interno, sobre sua coerência emocional, sobre aquilo que o corpo realmente acredita, mesmo quando a mente está tentando pensar diferente. E talvez você comece a perceber, e talvez você sinta também essa sensação, a sensação de querer muito algo, que algo ali aconteça, mas ao mesmo tempo você sente medo de até acreditar que aquilo ali possa ocorrer, como se uma parte sua dissesse: e se der errado? E se eu me frustrar? E se eu acreditar nisso e depois sofrer? E isso acaba criando um conflito interno dentro de você. Talvez algo tão silencioso que muitas vezes você nem percebe, porque conscientemente você diz: vai dar certo, mas emocionalmente continua preparado para o pior. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta, eu sou mentora, e uma das coisas que eu mais observo, todos os dias praticamente, é quando as pessoas elas tentam mudar a própria vida apenas pelo pensamento, sem perceber o estado emocional que continuam alimentando dentro delas. Porque não é só aquilo que você fala, é aquilo que o seu corpo ele aprendeu a esperar emocionalmente. E talvez aqui esteja uma das coisas mais profundas sobre essa frase. Porque a maioria das pessoas entende fé como acreditar muito, mas talvez fé tenha muito mais relação com permitir internamente, com não viver emocionalmente na expectativa constante de sentir dor. Porque tem gente que diz: eu quero viver algo bom, mas emocionalmente a pessoa continua dizendo que está esperando abandono, esperando rejeição, perda, decepção, sofrimento. E o corpo ele vive naquela tensão ali constante, como se a pessoa relaxasse e confiar fosse algo perigoso para ela. E isso acontece muitas vezes porque a pessoa ela não aprendeu apenas a pensar negativo. Ela aprendeu emocionalmente sobreviver esperando o pior, sempre que o pior aconteça. Porque em algum momento da vida dessa pessoa, que ela acreditou muito, talvez ela tenha se machucado, ela confiou e se machucou. Ela criou uma expectativa e de alguma forma gerou dor dentro dela. Então o sistema dela criou uma sensação e uma proteção muito silenciosa. É melhor não acreditar tanto. É melhor já me preparar. É melhor não relaxar completamente. Você percebe isso? E talvez seja exatamente isso que impede tanta gente de sustentar internamente aquilo que realmente deseja viver. Porque o corpo, ele continua ali no estado emocional de defesa o tempo todo. E isso muda completamente a forma como a pessoa começa a perceber a vida dela. Talvez você conheça e perceba também isso. Quando algo começa a dar certo, aí alguma parte ali sua já fica ali, antenada, esperando a perda. Quando alguém ali se aproxima, uma parte sua já tenta prever o afastamento dessa pessoa.
Quando surge uma oportunidade muito boa na sua vida, você já fica ali com medo, né, que aconteça alguma coisa, e o medo aparece mesmo quando você tem confiança. E sem perceber, a pessoa vive emocionalmente mais conectada ao medo de perder do que a possibilidade de receber. Compreende? E isso cria um estado interno que é muito, muito, muito importante e necessário perceber. Porque talvez a manifestação nunca tenha sido apenas sobre repetir frases, que tem importância quando tem emoção. Talvez tenha sido a rejeição emocional que você sustenta silenciosamente todos os dias. Porque o pensamento repetido sem coerência emocional vira apenas esforço mental. E o corpo, ele sente a diferença. O corpo, ele percebe quando existe medo escondido atrás naquela tentativa de acreditar. E aqui entra uma coisa muito profunda que você precisa entender. Talvez a fé do tamanho de um grão de mostarda nunca tenha falado sobre a questão da intensidade. Talvez fale sobre autenticidade interna que você sustenta. Porque um pequeno estado verdadeiro de abertura emocional vale mais do que 1000 pensamentos positivos forçados dentro de você. E isso muda muita coisa na sua vida. Porque a pessoa para de tentar se convencer desesperadamente ali e ela começa a observar o que o meu corpo realmente espera da vida. O que em mim ainda acredita mais na dor do que na possibilidade. O que em mim sente medo de relaxar dentro do que realmente eu desejo. E talvez o mais importante, se você for pensar, seja perceber que fé não é viver sem medo. É não deixar que o medo continue definindo silenciosamente o seu estado interno. Porque quando você vive emocionalmente esperando sofrimento ali o tempo inteiro, o seu corpo ele nunca vai conseguir realmente se abrir para viver algo diferente. E talvez seja exatamente, se você for pensar por isso, que muitas pessoas continuam presas naquele mesmo estado emocional. Mesmo ali tentando pensar positivo, porque o problema nunca esteve só no pensamento. Estava na expectativa emocional inconsciente que continuava sendo alimentada dentro de você. Percebe? E quando você começa justamente a começar a enxergar isso, aí sim, algo começa a mudar. Porque você percebe, eu não preciso forçar minha mente o tempo inteiro. Talvez eu precise começar a perceber o que é que emocionalmente eu continuo esperando da vida. E isso muda a forma como você se relaciona com você mesmo. Porque não se trata, nesse momento, de como é que eu penso, mas de você perceber em que estado emocional eu vivo. O que meu corpo aprendeu a esperar. O que em mim ainda acredita que relaxar é perigoso. Isso é poderoso. O que em mim aprendeu que relaxar é algo perigoso. E aqui entra algo que talvez seja importantíssimo de você entender. Que toda vez que você perceber que esse medo, ele entrou na vontade de você realizar algo, perceba, observe, você está tentando acreditar ou está emocionalmente disponível para receber? Porque existe a diferença. E talvez a verdadeira fé, ela começa exatamente no momento em que você para de viver emocionalmente preparado apenas para a dor. E quando isso realmente começa a acontecer dentro de você, aí sim, você começa a relaxar. Talvez, é como eu sempre digo, não seja de uma vez só que isso possa acontecer. Mas aos poucos, para quem estava preso, se soltar aos poucos, vai te gerar mais confiança, vai te gerar mais presença, momento presente, e menos necessidade de você sobreviver, esperando sempre o pior o tempo inteiro. Se esse vídeo ele fez sentido para você, eu quero que você me conte aqui nos comentários. O que você percebe
que emocionalmente ainda espera que dê errado. Tome essa consciência, porque muitas vezes a transformação ela começa exatamente quando simplesmente você percebe o que está ocorrendo dentro de você. Que não era falta do desejo. O desejo existe, era excesso de defesa emocional. E se você quer continuar entendendo o que está por trás do que você sente, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa entender um pouco mais sobre essas questões emocionais. E se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal. A Consciência que Cria. Até o próximo vídeo. Até lá!